curem os doentes, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos e expulsem os demônios. Eu quero falar sobre as consequências de viver o chamado do Senhor. Graças e paz, queridos, bem-vindos ao Devocional Pregai. Nós estamos lendo o livro de Mateus e hoje é dia de lermos os capítulos 10 e 11 da Palavra do Senhor. Amém? Eu quero compartilhar aqui com os irmãos Mateus no seu capítulo 10, versículo 8 da Palavra do Senhor, que diz assim: curem os doentes, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Deem de graça, pois também de graça vocês receberam. Amém? Olha só que interessante. Aqui Jesus ele envia os 12 apóstolos para fazer a obra do Senhor. E é tão interessante essa passagem que o Senhor dá autoridade para os 12 apóstolos fazerem tudo isso. Fazer o que então, pastor Everton? Curar os doentes, ressuscitar os mortos, purificar os leprosos e expulsar os demônios. Só que ele dá uma ordem na sequência disso. Ele diz: façam isso de graça, sem cobrar nada, porque vocês também receberam de graça, sem cobrar nada. E uma das coisas que nós mais observamos nos dias de hoje, nos dias atuais, são pessoas cobrando grandes quantias para estar ministrando a palavra do Senhor. E isso daí é chato, isso aí é complicado. Mas olha só o que a palavra do Senhor diz no mesmo capítulo 10, versículo 16 ao versículo 20 diz: ouçam, eu os envio como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sejam espertos como serpentes e simples como pombas. Tenham cuidado, pois vocês serão entregues aos tribunais e chicoteados nas sinagogas. Por minha causa serão julgados diante de governantes e reis. Mas essa será a oportunidade de falar a meu respeito a eles e aos gentios. Quando forem presos, não se preocupem com o modo como responderão, nem o que dirão naquele momento. As palavras certas lhes serão concedidas, pois não serão vocês que falarão, mas o Espírito de seu Pai falará por meio de vocês. Amém? Vamos esmiuçar isso aqui? Versículo 16. Ouçam, eu os envio como ovelhas no meio de lobos, portanto sejam espertos como serpentes e simples como pombas. Nós precisamos ser inteligentes, ficar ali atento a tudo que está acontecendo, aonde o Senhor está nos enviando, mas também temos que ser humildes, reconhecendo que quem faz a obra não somos nós, mas sim o Senhor. Versículo 17 e 18. Tenham cuidado, pois vocês serão entregues aos tribunais e chicoteados nas sinagogas. Por minha causa serão julgados diante de governantes e reis. Mas essa será a oportunidade de falar a meu respeito a eles e aos gentios. Quando estamos no meio de pessoas influentes, poderosas, essa é a oportunidade de podermos falar do amor de Jesus Cristo. E é interessante que o Senhor é quem nos coloca no meio deles. Então compreenda, quem te colocou no meio de governantes, no meio de pessoas importantes para falar de Jesus, foi o próprio Senhor. Foi Ele que te enviou no meio desses lobos. Amém? No meio dessas pessoas que, na grande maioria das vezes, não querem saber de Jesus, não querem ouvir falar de Jesus e maltrata até mesmo pessoas que servem ao Senhor Jesus. Mas é uma oportunidade de poder falar do amor de Deus. Agora, olha só o versículo 19 e versículo 20. Quando forem presos, não se preocupem com o modo como responderão, nem o que dirão. Naquele momento, as palavras certas lhes serão concedidas, pois não serão vocês que falarão, mas o Espírito de seu Pai falará por meio de vocês. Por mais que na época aqui os apóstolos eles foram presos, eles estavam encarcerados na maioria das vezes, quem respondeu por eles foi o próprio Espírito Santo de Deus. Eles foram impulsionados
para dialogar, conforme o Senhor lhes concedia a palavra. E para nós não é diferente. Às vezes parece que até estamos vivendo ali aprisionados, né? Oprimidos. Mas quem nos dá autoridade para falar no meio destes poderosos, desses governantes, dessas pessoas que querem fazer mal, as pessoas que servem ao Senhor Jesus Cristo, é o próprio Espírito Santo, pois é Ele quem nos impulsiona, independente da situação, a falar do amor de Deus. Agora eu quero compartilhar com vocês aqui no mesmo capítulo 10, versículo 28, diz: Não tenham medo dos que querem matar o corpo, eles não podem tocar na alma. Temam somente a Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. O nosso temor não é homens, o nosso temor é no Senhor, pois o Senhor é dono de tudo, inclusive da nossa alma. Ele pode fazer o que ele bem entender. Amém? Versículo 32 ao versículo 36. Quem me reconhece em público aqui na terra, eu o reconhecerei diante de meu Pai no céu. Mas quem me negar aqui na terra, eu também o negarei diante de meu Pai no céu. Não imaginem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Vim para pôr o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe e a nora contra sua sogra. Seus inimigos estarão em sua própria casa. Sabe o que acontece aqui? Preste bem atenção nisso. Se você negar Jesus aqui, não o reconhecer como seu único, exclusivo, suficiente e eterno Salvador, ele também não te reconhecerá diante do Senhor Deus, Pai, e diante de seus anjos. Agora, quando Jesus fala que ele não veio trazer paz, ele veio trazer divisão, é porque se você observar uma família que ela tem um cristão que serve ao Senhor Jesus, mas no meio dessa família tem pessoas que não servem, essas pessoas estarão contra essa pessoa que serve ao Senhor Jesus. E isso acaba trazendo divisão. E daí, ali naquele momento, essa pessoa, ela vai demonstrar quem ela ama mais. Se é os pais dela, se é os irmãos, ou se é o próprio Senhor Jesus. Porque vai causar uma divisão. Bom seria se a casa inteira pudesse dizer: eu e minha casa servirmos ao Senhor, mas a gente sabe que nem toda família essa é a realidade. Existem sim divisão. E daí é por isso que o Senhor diz: eu vim para trazer divisão mesmo. Porque quem está comigo, e quem não está comigo é contra o Senhor. De que lado você está? A quem você serve? Qual é a bandeira que você proclama? Nós temos que proclamar a bandeira do Evangelho. É incrível que os discípulos eles passam por tudo isso e eles ficam maravilhados, tanto que eles vêm contar para Jesus tudo aquilo que eles viveram durante essa jornada, durante este envio. Já no capítulo 11, no versículo 2 ao versículo 5, a palavra do Senhor diz: João Batista, que estava na prisão, soube de todas as coisas que Cristo estava fazendo. Por isso enviou seus discípulos para perguntarem a Jesus: o Senhor é aquele que haveria de vir ou devemos esperar por outro? Jesus respondeu: voltem a João e contem a ele o que vocês veem e ouvem. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são anunciadas aos pobres. Então, olha só, o mesmo João Batista que havia batizado o Senhor Jesus, e após Jesus ser batizado, quando ele sai da água, João Batista vê o Espírito Santo descer e repousar sobre Jesus. E ele ainda escuta a voz de Deus dizendo: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. No momento em que ele está aprisionado, ele tem dúvida se Jesus realmente é o Filho de Deus, se ele realmente é o Emanuel, que significa Deus conosco. Para finalizar, versículo 28, 29 e 30 diz: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo
é fácil de carregar e o meu fardo que lhes dou é leve. Amém? Às vezes estamos enfrentando grandes batalhas, né, nas nossas vidas, mas quando entendemos que o fardo do Senhor ele é leve e o jugo do Senhor ele é suave, a gente compreende que é melhor estar na presença do Senhor, cumprindo tudo aquilo que Ele nos orienta, que Ele nos ensina, do que continuar dando murro em ponta de faca, quebrando a nossa cabeça com os nossos problemas do dia a dia. Amém? Que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus.